Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo, seja mais uma vez muito bem-vinda para essa série que nós estamos fazendo de mulheres que inspiram, mulheres da habitação, histórias que inspiram, que são mulheres que conquistaram um lugar nesse difícil mercado da habitação, que é o mesmo mercado, a gente fala habitação como um todo, né? Que é o mesmo mercado imobiliário, que é o mesmo mercado da incorporação, da construção. Nossa entrevistada de hoje é Camila Inácio, diretora de empreendimentos da Consciente Construtora e Incorporadora. É nossa segunda entrevista, se vocês procurarem aí, vocês vão achar uma outra entrevista com ela que nós fizemos no ano passado, né, Camila? Sim. No ano passado, por isso nós vamos fazer uma entrevista hoje mais conceitual, mais filosófica. Tá? Mas antes da gente entrar nisso, em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu Camila, que agradeço. Fala um pouco da sua trajetória profissional. Certo. E, em primeiro lugar, obrigada, né, Yuri, pelo convite, Dorcas. E minha trajetória, ela foi, acho que eu gosto de dizer até que foi bem natural, né, filha de engenheiro, que quando ia buscar a gente na escola atrasava e acabava pegando a gente, passava numa obra, numa reunião, então foi algo que eu vivi isso naturalmente. E me apaixonei. Já entrou no negócio sem querer, né? Sem querer, já fui apaixonando e sempre gostei muito de obra, de prédio. Então foi natural, né? Quando eu tive que escolher a profissão, já escolhi arquitetura. Minha dúvida era se era arquitetura ou engenharia, mas acabei optando pela arquitetura. E logo quando eu entrei na faculdade, já no início, eu já busquei sempre muito estágio, e estágio em obra, né? Sempre gostei dessa parte de projeto sempre da vertical. Consciente, ou não? Não. Na Consciente, na verdade, eu só entrei na Consciente há 8 anos atrás. Até esse período, eu era a única empresa que eu não trabalhei. Você não sentiu falta da engenharia, não? Do cálculo de projeto, essas coisas? Na verdade, Yuri, eu sempre tive muita facilidade. Essa foi uma parte que eu sempre gostei muito, acho que por isso que eu sempre fui muito bem em projeto e nunca atuei tanto, por exemplo, em interiores. Eu sempre fui mais para esse lado mais construtivo, de construção mesmo, de projeto de casa, de prédios. Que é construir cidade, né? Não é uma sala, né? Eu sempre gostei de obra, de estrutura, a gente fazia os nossos lançamentos, né? Claro que depois tinha todo um escritório, a gente discutia, mas sempre foi algo que para mim foi muito natural e eu sempre gostei muito. Então meus estágios sempre foram em obras e às vezes eu tinha até um pouco de dificuldade por ser da concorrência, né? As pessoas falavam, poxa, mas você não é da Consciente? Eu falava, gente, não, pior é que não. Não ainda. Ainda não. Mas aí eu conseguia, né, os estágios, eu falava, não precisa remunerar, não precisa nada, eu só quero estar aqui dentro. Camila, agora, essa coisa que você falou é muito importante, porque você é uma mulher, né, num lugar, eu falei isso aqui, falei nas outras entrevistas, é um ambiente dominado por homens, né? Sim. Lá naquele início, até que a arquitetura nem tanto, engenharia mais, né? Mas assim, lá naquele início você sentiu o peso de ser mulher? Muito. Por quê? E principalmente como? Porque eu ia muito para obra. Então, mesmo fazendo arquitetura, eu sempre estive muito em obra. E a obra era, né, dominantemente masculina. Até hoje, né? Até hoje. E eu ainda, cara de menina, baixinha, né, já não ajudava, aquela cara de 12 anos para sempre. E é um segmento também que você leva muito tempo para mostrar algum tipo de serviço, né? Eu falo que é de um ciclo muito longo. Então, entre eu poder falar com propriedade, conseguir ter um respeito, conseguir ter uma voz, eu precisava ter um primeiro trabalho. Para ter um primeiro trabalho, eu tinha que ter uma experiência. Então, eu já tinha que estar vivendo ali na obra. Ser filha do dono da Consciente também não fazia as pessoas olharem para você com o olhar, não, ela está aqui só porque ela é filha do dono? Até que nesse momento não, porque eu não trabalhava nas obras da Consciente. Então, como eram obras da concorrência, era muito mais o olhar no sentido de quase como se eu fosse uma espiã. Então, eu sentia às vezes um pouco de resistência nesse sentido aí, de poxa, mas você vai contar pro seu pai, né, quando chegar em casa? Mas acho que isso foi vencido assim naturalmente, na medida que eu fui entrando, e acho que obra, ela tem muitas tarefas, né, de todos os tipos, todos os dias. Como é que vence isso e como que a mulher não se deixa abalar por esse tipo de pré-julgamento? Yuri, boa pergunta.
eu vivi situações, inclusive de clientes que eu tratava, aí já um pouco mais velha, de que eu tratei o tempo inteiro pelo telefone, que quando iam ao escritório e me conheciam, se recusavam... É você? Era bem isso. Sério? Que Sério. É você? E se recusavam a continuar comigo, a conversar comigo. E falava, não, mas chama seu chefe. Eu falava, mas eu sou a chefe, né? Tipo, o escritório, eu já tinha o meu escritório. Não, então, eu só falo se for com o seu chefe. Aí eu chamava meu sócio, nessa época eu tinha um sócio, e ele era mais velho, então foi ótimo. Que aí dava certo, eu falava, chefe, vem aqui. Ele, mas isso é um absurdo. Ele achava um absurdo. Eu falava, não vou... E aí já te respondendo, eu acho que é a persistência, né? Acho que eu sempre tive uma visão de futuro, onde eu queria chegar, e eu falava, gente, se para chegar lá, para chegar até a experiência que eu preciso ter, para começar a ter respeito, eu tenho que passar por isso, vamos em frente. Né? E meu pai sempre me deu muito apoio, ele também, apesar de ter vindo de fazenda, tudo, ele nunca foi machista, sempre deu muito espaço para as mulheres na empresa, na vida dele como um todo, e ele me incentivava muito nisso. Ele falava, olha, respeito é algo que você conquista. Respeito, ninguém tem que te dar respeito você tem que conquistar. Então, baixava a cabeça e ia falar, ok, não quer falar comigo, então fala com o meu sócio. Já teve cliente a gente passa por tudo, né, por ser mulher, de jogar cheque no chão. Eu falei, não tem problema, eu pego o cheque no chão, não tem problema. Né, e a humildade, meu pai sempre falava, tem que ser humilde, né, vai aprendendo com muita humildade, respeito, nunca retruca ninguém, falta respeito com ninguém, e isso naturalmente, né, a vida vai acontecendo, as pessoas vão valorizando, vão reconhecendo, e graças a Deus acho que foi o que aconteceu. Na primeira entrevista que a gente fez com a Camila, a gente falou, eu estou falando dessa questão mais conceitual, porque na primeira entrevista ela já falou da vida dela, da trajetória dela, onde que ela tinha chegado, então por isso que nessa entrevista, ao contrário das outras que a gente já fez, Camila, porque as outras foram muito focadas na experiência profissional das mulheres, eu queria ouvir de você justamente esse depoimento aí do que é ser mulher nesse ambiente. Quando é que você vai para a Consciente? Qual o ambiente que você encontra lá? Ótimo. A minha entrada na Consciente foi quando a gente teve que fazer o lançamento do WTC e meu pai precisava de ter alguém com confiança para tocar algumas áreas da empresa, porque ele estava mais focado na área mais política, vamos assim dizer, e aí me fizeram esse convite. E eu eu tinha já uma consultoria com Borella, né, para fazer, já preparar para essa sucessão familiar, e aí quando o Borella, antes até desse episódio, ele fez um convite de às vezes eu entrar na Consciente, eu recusei. Por quê? Porque eu falei, Borella, eu não quero entrar por ser a filha do dono. Eu quero entrar pelo reconhecimento. Quando mas tem jeito se eu ser a filha do dono? Nesse primeiro momento, para mim, fazia diferença. Assim, não por ser alguém que entrou de cima para baixo, mas alguém que realmente pudesse ali ajudar, pudesse contribuir. E eu falei, eu acho que eu ainda não me sinto pronta. Né? Tem muita coisa ainda que eu quero realizar, que eu quero fazer. O que faltava? Eu acho que mais prédios executados, mais obras consolidadas. A experiência profissional. Né? Porque aí eu já tinha realmente um currículo ali, um gabarito para falar, disso eu entendo um pouco, disso aqui eu também já entendo um pouco. E... Como que seu pai aceitou isso? Eu não quero trabalhar um pouco de frustração. Eu quero trabalhar na empresa que você fundou, que você construiu, que você fez ela crescer, eu não quero não. Não, eu confesso que acho que ele assustou no primeiro momento, né? Mas ele entendeu super, meu pai sempre defendeu, inclusive ele foi a pessoa que quando eu formei, eu achei que ele fosse me convidar para entrar na Consciente. E que ele me chamou para a gente se jantar, sair para jantar e tudo. E foi bem o contrário. Né? Na verdade, ele falou, eu quero te dar a liberdade. Eu tinha umas propostas de estudar fora, de trabalhar nos escritórios fora. E ele ainda falou, eu quero que você tenha essa liberdade, que você vá, que você explore, que você viva isso tudo, conquiste a experiência que você julgar necessária. E saiba que se um dia você quiser, for do seu interesse, tenha Consciente aqui, mas não espero que você hoje entre na Consciente. Pode viver sua vida. Quer dizer, ele jogou a responsabilidade para cima de você. Inteligente. Né? Muito inteligente, muito inteligente. E aí eu não me sentia nessa época que eu já pudesse contribuir. Né? Eu queria realmente ter experiências, vivências diferentes, até porque eu entendia muito da essência da empresa. Então, eu queria viver outras essências, outras experiências para que eu pudesse, de fato, contribuir.